Bom, como eu falei no bloco anterior, nós estamos com a presença do Dr. Felipe Orso, a nosso convite aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus. Não digamos assim, uma especialidade do Dr. Felipe, né? O senhor é cirurgião, né? Ele é cirurgião, claro que é clínico geral, depois fez especialização em cirurgia, mas é médico, né? Tem conhecimentos científicos sobre isso, tem contatos com infectologistas, pessoas que ele conhece, que ele pode trocar ideias, enfim, e pode nos dar alguma informação sobre essa questão. Para a nossa realidade também, porque ele conhece muito bem, né? Conhece intimamente Tupã Siretã, como eu citei no bloco anterior, além de cidadão daqui, um pai de família, sua família mora aqui, seus filhos, enfim, convive com a comunidade, é rotariano, é bombeiro voluntário, tem a sua clínica aqui, atende o plantão do hospital, aliás, essa madrugada ele passou atendendo, então ele conhece intimamente a nossa comunidade e pode nos dar uma avaliação, uma visão de quem nos conhece intimamente. Doutor Felipe, vou aproveitar a minha situação. Eu estou um pouco afônico, as pessoas com certeza percebem isso, estou com tosse, enfim, assim, estou com algum problema, alguma virose, me pegou, alguma coisinha está na minha garganta, está me acontecendo, né? E daqui a pouco me assusto, pode ser um coronavírus, o que pode acontecer? As pessoas podem muito se assustar, porque é um período de que nós temos uma mudança climática grande agora, madrugadas frias, tardes quentes, enfim, ar-condicionado, essa coisa toda aí, e é comum a gente ter algum tipo de virose nesse momento. Precisamos nos preocupar? Como é que o senhor avalia a questão da nossa comunidade e das pessoas que estão aqui junto conosco nesse momento? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Bom, eu acho que é importante essa entrevista hoje, até para a gente passar um pouco mais de, não digo segurança, mas clarear um pouquinho, né, na medida do possível, né, sobre esse assunto, Miguel. Bom, antes de responder essa tua questão, a gente está diante de um vírus, né? É um vírus que está causando uma endemia aí, já está em todos os continentes, né? Então vai chegar no Brasil. Até agora nós temos um caso confirmado apenas de uma pessoa que contraiu o vírus fora, né? Mas tem vários casos suspeitos e é um pouquinho de ingenuidade achar que não vai ter um surto aqui no Brasil, né? Então aqui no Brasil, país continental, né, com várias pessoas viajando o mundo afora todos os dias, né? A gente saiu agora de um carnaval, aglomeração de gente, vários turistas vindo de outros lugares, né? Então o vírus vai chegar, né? Então a gente tem que encarar essa realidade. Bom, dito isso, o que se sabe desse vírus, né? É um vírus o coronavírus é uma família de vírus que já existe, que já é conhecido há muito tempo, né? Essa que é uma cepa do vírus que não se conhecia, né? Então é uma mutação do vírus que agora começou a infectar humanos, né? Esse tipo de vírus ele infecta tanto animais quanto seres humanos, né? Alguns tipos de coronavírus são animais, outros tipos os dois, né? E esse é um tipo que foi descoberto agora na China. O que se sabe dele? A gente já tem aí uns 2 meses já, né? 2 meses e meio. Se sabe que é um vírus que ele tem um contágio fácil, né? A média aí, mais ou menos, que tem se falado que uma pessoa contaminar com o vírus, ele contamina em média 2 outras pessoas, né? Mas ele, em 80% dos casos, são sintomas leves. Depois eu vou falar o que são os sintomas do coronavírus também. São casos leves, em 20% dos casos que exigem um pouquinho mais de preocupação, né? A mortalidade do vírus está girando em torno de 2%, né? A gente já teve na história vírus que mataram muito mais, né? Vírus influenza, né? Vírus da gripe espanhola lá no início dos anos 90, do 1900, né? Na década no século 20, tivemos vários surtos de gripes mais graves que mataram muita gente, né? Então esse, pelo jeito, ele tem essa mortalidade em torno de 2%. Tem países que tem bastante pessoas que não tiveram mortalidade nenhuma. Estados Unidos, eu estava vendo agora, teve mais de 70 casos, não teve nenhuma morte, né? E os casos, eles se concentram na China, que foi o epicentro lá, né? A notícia boa é que na China já estabilizou e já está diminuindo. Certo. Já está diminuindo. Só que agora tem o contágio no resto do mundo, né? Então tem países que estão em ascensão, né?
o Brasil é um que está chegando agora, né? E diante disso tem dois caminhos no Brasil, né? Ou a gente vai ter casos isolados, né? E o epicentro lá vai começar a diminuir e vai sumir o surto e o Brasil não vai ser muito afetado com casos isolados, né? Ou a gente vai ter um surto no Brasil também com várias pessoas, como foi com o H1N1, né? Muitas pessoas doentes, né? Pelo vírus. E aí a gente vai ter que se virar frente a esse novo vírus. O que se sabe? Ele tem uma mortalidade um pouquinho maior que o H1N1, mas parece que ele infecta menos pessoas que o H1N1, né? Certo. Os sintomas do vírus, né? Então aí chego na tua pergunta. Os vírus respiratórios, eles causam sintomas comuns entre eles, né? Sintomas que variam desde uma coriza, uma tosse seca, né? Alguns com febre, outros sem, e tem seu prazo limitado, 3, 5 dias ele cura sozinho e não existe tratamento para isso, né? Então você deixa bem claro que não existe um tratamento específico. Miguel, mas tem o percentual de pessoas que contraem uma forma grave, que pode evoluir para a gravidade. E é nesses casos que a gente tem que estar preparado, né? Certo. Então existem algumas orientações para caso chegue esse vírus mesmo. Hoje, atualmente, agora, no teu caso, né? No teu caso, não tem motivo nenhum. Eu tô com coronavírus. Não. Aí a gente tem que buscar, né? O Miguel viajou para o exterior. O Miguel teve algum contato com algum caso suspeito, né? O Miguel teve algum tipo de exposição nesse sentido? Não teve. Então, vamos tratar como se fosse um vírus do nosso cotidiano. Perfeito. Né? Então, hoje, atualmente, aqui em Tupaciretã, a maioria dos municípios brasileiros não tem motivo nenhum para esse alarde. Pode mudar amanhã, pode mudar semana que vem, pode mudar daqui a um mês. Né? E eu acredito que isso aí vai vir. Certo. Né? Aí a questão do enfrentamento, assim, do atendimento muda um pouquinho, né, Miguel? Perfeito. Agora vamos colocar o teu caso, que tu me falou aí, que tu tá com uma suspeita de um quadro viral, fazendo né? uma consulta agora. Isso, justamente. E nós estamos com 200 casos confirmados em Santa Maria, por exemplo. Tá? Vamos supor, né? Sim. É uma hipótese. Né? O Miguel veio de Santa Maria semana passada, né? Opa, então aqui nós vamos fazer o seguinte, o Miguel vai consultar, a gente tem uma tabela que a gente usa para qualquer vírus, né? O Miguel está com sintomas, está com uma febrezinha baixa, uma tosse, né? Mas está respirando bem, não tem nada os sinais estão todos estáveis, né? O Miguel nós vamos orientar o seguinte, medicação para dor, medicação para febre, hidratação, e vai ficar em casa, né? Vai ficar tipo, eu não gosto de usar essa palavra quarentena, mas ele vai ficar numa internação domiciliar, né? E vamos orientar os familiares na questão do contato, né? E num período aí de 10, 14 dias, o Miguel melhorando e os outros familiares não apresentando nenhum sintoma, beleza. Vida normal, né? Então, se chegar. Né? O que é muito provável, né? Mas não é certeza. É uma tendência que possa ocorrer muito forte. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial para a gente conversar com o Dr. Felipe aqui com relação também a que formas as pessoas podem prevenir que, chegando o vírus, ele se dissipe com menor intensidade. E aí, eu acho que isso dá para ser estendido não só para o coronavírus, né? Para todos os vírus em geral. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno, nós estamos conversando com o Dr. Felipe Orso, nosso convidado na manhã de hoje, tratando sobre essa questão do coronavírus e seus reflexos na nossa sociedade. E vamos ao intervalo, eu já retorno em nome de Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em problema tão comum entre os homens é a impotência sexual. E de Delta Sul, com carnaval de ofertas, promoção em 15 vezes. Tem um estofado Curval Fabile de 6 lugares por apenas R$ 188,50 mensais no carnê. Um rápido intervalo, eu já retorno. São 9 horas com 33 minutos, 9h33, você está com a Tupã, o programa é Variedades nesta manhã de sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, manhã de tempo bom, de céu claro, 23 graus de temperatura, estamos em nome de Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão.
em nome de Teseus 30, que você encontra na farmácia de sua preferência, e de Delta Sul com carnaval de ofertas prazão 15 vezes, nada de entrada você tem lá na Delta Sul. Daqui a pouquinho o pessoal da Atmosfera Meteorologia nos traz informações aí com relação ao tempo, né? Mas já nos anteciparam aqui num resumo de que não há tendência de chuvas para os próximos dias, e a tendência é que março tenha chuva abaixo da média, né? O que é ruim para a gente. A gente sabe que agora, final de fevereiro e principalmente o mês de março, é o mês em que há o chamado enchimento do grão da nossa safra de verão, né? O soja está inchando, né? Está crescendo o grão, e ele precisa de chuva. Em torno de 6 a 7 milímetros diários seria a média ideal para que ele se desenvolvesse bem. Nós já tivemos uma certa perda aí na lavoura no início do ciclo, né? Primeiro em virtude do excesso de chuva, depois pela falta, e agora novamente uma falta. Mas vamos ver. Isso é previsão, isso não é certeza, né? Bom, nós estamos com o programa Variedades hoje, levando essas informações para você, com a presença do Dr. Felipe Orso, nosso convidado, que está nos trazendo alguns aspectos, algumas informações técnicas aí com relação a vírus, especialmente o coronavírus, né? No bloco anterior a gente comentou algumas questões relacionadas à realidade local, regional e um aspecto também mundial, uma vez que essa doença, esse surto começou lá no interior da China, né? Dissipou-se para o mundo inteiro, já está no Brasil, nós temos um caso confirmado em São Paulo, temos vários casos suspeitos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. O mais próximo de nós é um em Santa Maria, que está isolado, um rapaz de 20 e poucos anos que está lá sob avaliação, né? Teve sintomas, teve aquelas questões que o Dr. Felipe comentou aí que indicam que possa ele ter esse caso, e ele está sendo monitorado, assim como as pessoas que tiveram contato com ele. Dr. Felipe, diferente das outras epidemias que nós tivemos, essa foi rapidamente identificada, né? Houve uma ação muito rápida da saúde mundial, e eu já estou ouvindo, algumas entrevistas que eu tenho ouvido, já estão se trabalhando na possibilidade de desenvolver uma vacina, de se evitar, enfim. Eu vi também que isso é uma questão que economicamente não é viável, então a indústria farmacêutica comercial, digamos assim, entre aspas, não vai se focar nisso, mas a saúde pública sim. Enfim, eu coloquei esses dados para lhe perguntar o seguinte: a saúde mundial melhorou muito em relação a algum tempo atrás? Ou a gente, porque a gente está mais assustado, a sociedade está mais assustada, talvez até pela melhora da saúde e mais informação? Como é que o senhor avalia? Sim, Miguel. A questão de controle de epidemias, né, mundialmente falando, a gente nota que melhorou bastante, até pela a questão de o mundo já ter passado por várias epidemias, né? Então já foram enfrentadas várias, né, epidemias, gripe suína, né? Ultimamente aí o influenza, né, que foi uma epidemia também, foi uma pandemia também, né? Sim. Então e existe um medo da sociedade científica mundial, o maior medo justamente é essa questão de doenças por vírus, né? A gente fala em superbactérias também, né? Que já tem casos aí que existe um medo aí nos próximos 50 anos que surjam bactérias resistentes a qualquer tipo de antibiótico, e aí poderia causar um surto aí mundial intra-hospitalar, né? De mortes, doenças sem controle. Então, e esses vírus, né? Porque o vírus ele é um organismo que ele sofre mutações com muita frequência, né? Então ele muda a sua genética com o passar do tempo, e o medo é que daqui a pouco essa mudança crie um vírus mais letal, né? Então esse é o grande medo, né, da humanidade, e a gente não tem controle sobre isso, né? Mas não tem nada a ver com esse coronavírus, né? Certo. Então diante disso, mundialmente a gente criou mecanismos, né? As pessoas, o ser humano criou mecanismos de controle de infecções, né? Tanto com hospitais com mais recursos, né? Falaste agora das vacinas, existe essa guerra econômica, né? Também na questão farmacológica, né? O que é o custo-benefício, né? Exato. Se vale a pena para poucas pessoas, né? Um vírus que não é tão letal, que não tem grande
impacto, se vale a pena bilhões em pesquisa para fazer uma vacina que daqui a um ano não vai mais ter esse vírus, né? Claro que para aquela pessoa que foi afetada é fundamental. Justamente, Para ela é fundamental. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, não, né? infelizmente não é assim que funciona, né? E a letalidade também do vírus, a tendência dele é diminuir. Eu vi uma vez uma colocação de um pesquisador que me chamou a atenção, que ele disse, olha, a tendência do vírus é diminuir a sua letalidade porque ele quer que o hospedeiro fique vivo, ele quer continuar a existir e ser propagado para outros seres humanos ou animais, enfim, sei lá quem for, né? Então, normalmente, quando ele sofre uma mutação, ele é muito letal no início, ou tem uma letalidade maior, e depois a tendência de que ele vá recuando, ou isso não tem lógica, né, Felipe? Não, é que assim, o contágio ele é limitado, né? Então, a gente não vai ter um vírus assim que vai infectar todas as pessoas do mundo, né? Infecta uma parcela. O coronavírus infectou na China, tem mais de 1 bilhão de pessoas, tem 89 mil casos confirmados, né? E sendo que lá na província deles, lá onde saiu o vírus, está 70% dos infectados. Então, só na cidade são 12 milhões de habitantes naquela cidade. Justamente. E ali concentra quase 70 mil dos casos confirmados, né? Então é uma situação que não vai infectar todo mundo, né? Mas essa questão do vírus, essa questão do hospedeiro é verdade. O problema é que esse vírus, como é a primeira vez em humano que ele é diagnosticado, ele até então poderia estar presente, e provavelmente estava presente em frutos do mar, seres vivos ali, ou algum outro tipo de animal, é um vírus novo, né? E o vírus, quando infecta uma pessoa, a pessoa cria resistência para esse vírus, né? O vírus, o sistema imunológico, ele combate o vírus, né? E cria é como se fosse uma vacina natural, né? Perfeito. Então ele cria uma defesa. E o problema é que é o surto, né, Miguel? É aqueles meses de surto e até ser criada essa defesa imunológica ou uma vacina, esse é o grande problema, né? Mas enfim, tem o medo, né? Bom, voltamos àquela pergunta que eu fiz no bloco anterior, deixei para o senhor para esse bloco. Incluindo aí o coronavírus, enfim, os demais vírus. Como a gente deve agir, e o senhor conhece a nossa comunidade, sabe os nossos hábitos, né? O que o senhor recomenda que a gente aprimore, aplique, amplie no nosso comportamento diário para evitar o contágio de vírus, qualquer dos vírus? Nós temos um problema aqui que nós moramos no sul, né? Então aqui o inverno é muito rigoroso, a gente acaba ficando a maior parte do inverno em ambientes fechados, em lugares com aglomeração, né? Então algumas coisas a gente tem que cuidar aqui, né? O nosso chimarrão, por exemplo, né? Então, o caso é um hábito meio discutível, né? Eu tomo, né? A maioria das pessoas tomam, né? Mas essa questão de ficar usando a mesma bomba, né? Existem secreções da boca de um e de outro que vai passando, né? E isso é um dos principais mecanismos de contágio e propagação de um vírus. Né? Então, essa é um cuidado, né? Os outros cuidados que a gente já está difundido, o álcool gel para limpeza das mãos, ou lavar as mãos mais rotineiramente com água e sabão, água e sabonete, né? Isso eu acho que tem que ser intensificado, né? Eu estava falando contigo agora, fora da programação, que o principal meio de contato do coronavírus são secreções respiratórias que são passadas de uma pessoa para outra por contato, né? Ou aperto de mão, ou contato com saliva, né? A transmissão por aerossol via ar, assim, ela existe, mas não é a principal. A principal é contato, né? Perfeito. Então, essa questão de contato a gente tem que cuidar. As pessoas tá gripada, tá tossindo, né? O teu caso no início do programa. Eu acho que a pessoa tem que ter o cuidado, né? De levar um lencinho quando for tossir, né? Tapar a boca ou o espirro, né? Para não disseminar para outras pessoas, né? A questão de usar também vestuários, toalhas de pessoas que estejam gripadas, tem que ser evitado, né? A própria pessoa que está gripada, evitar ficar em ambientes fechados com outras pessoas, né? Então, são cuidados gerais que têm que ser intensificados,
né, Perfeito. nesse momento. Uhum. Isso, com certeza, diminui a propagação não só do coronavírus, de qualquer vírus, né? Perfeito. Nós estávamos comentando aqui fora do ar, eu estava vendo uma matéria sobre o comportamento do japonês, principalmente. A gente vê nas reportagens, nas imagens que chegam de lá, muitas pessoas com máscara. E aí dá a sensação que as pessoas estão utilizando aquilo para se proteger do vírus de outra pessoa. Mas depois eu estava lendo uma matéria mais detalhada, é um comportamento, é uma cultura que o japonês tem, de que quando ele está resfriado ou gripado ou com algum vírus, ele usa a máscara para evitar a propagação para os demais. Não é para se proteger dos outros, ele está protegendo os outros que não pegam o vírus deles. Essa questão da máscara, doutor Felipe, eu vejo muitas informações de que ela é importante, mas que em determinados momentos não seria uma coisa para ser massificada. Agora eu vou ali, vou comprar uma máscara para mim andar na rua para evitar de pegar algum vírus. Certo. Qual é a orientação que nós temos hoje no Brasil, né? De novo, vou falar, né? Nós não temos propagação de vírus no Brasil até agora. Uhum, sim. Talvez venha alguma notícia na sequência aí, mas agora não. Uhum. Mesmo chegando o vírus, a orientação de uso de máscara é estritamente para profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais que trabalham dentro do hospital em outras áreas, né, ou de postos de saúde. Esses profissionais, eles têm, à medida que chegue esse vírus, eles têm sim a orientação de usar máscara, usar luvas, né? Uhum. Até porque são os profissionais que estão no maior risco, né? Nós, principalmente, a gente vai atender as pessoas, né? Então, Sim. se a gente está atendendo as pessoas e a gente for um meio de propagação do vírus, então a gente tem que ter um maior cuidado, né? E aqueles pacientes que têm uma chance e que têm uma suspeita de terem contraído o vírus, esses também vão ser orientados a ficar em casa com máscara, proteger via aérea, né? Enfim, né? Mas não difundida todo mundo, né? Agora, vivemos num país livre, né? Bom, sim, quem quiser adquirir uma máscara, mas não tem indicação. Não tem indicação, não há necessidade. Né? O álcool gel tem algumas graduações de álcool ou não? Me parece que vai de 70% a 90%. Não sei. 70% já é o suficiente para eliminar. Não há necessidade de pegar um álcool com todo. Mas um sabonete. É melhor ou é pior? Não, é o mesmo, mas é o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Mesmo efeito. Tá. Aliás, o lavar as mãos não é passar um sabonete, passar embaixo da água e secar. Né? Ele tem um processo um pouquinho mais demoradinho, né? Justamente. Algumas pessoas me disseram como é que é, cante 2 vezes o parabéns, uma coisa assim. É um tempinho para dar lá para tu ter um certo tempo, né, de lavar, né? Esfregar embaixo das unhas, em cima da mão também, não só a parte de baixo, enfim, tem que ser esses cuidados aí, todos têm que ter. Normalmente, as pessoas que estão tendo mais letalidade são idosos ou crianças, ou é só idosos? Agora eu fiquei na dúvida. Existem as pessoas de riscos, né? Isso. As pessoas de risco. Isso é importante porque são as pessoas que têm maior chance de desenvolver um quadro grave do vírus, né? O quadro grave do vírus seria uma insuficiência respiratória, uma pneumonia grave, né? As pessoas de risco, então, são aquelas extremos de idade, né? Nesse vírus, parece que não é tão grave em criança quanto no idoso. O idoso é a faixa etária que está dando os casos mais graves desse vírus, né? Então eu também li alguma coisa sobre isso. Aí entram as pessoas diabéticas, né? Pessoas que estão tratando algum tipo de doença que tem alguma defesa, alguma imunidade baixa, por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que usam corticoide, pessoas com doenças crônicas, né? Que precisam usar remédios que diminuem a imunidade, transplantados, né? Existem pessoas que usam problemas pulmonares crônicos, né? Então, gestante ainda não está bem documentado, mas é um segmento de risco, né? Então, tem essas pessoas que têm esse risco aumentado de, contraindo o vírus, desenvolver um quadro um pouquinho mais grave, né? Então, essas pessoas, sim, devem ter um cuidado maior. Né? Bom, as pessoas que... Nós não temos ainda nenhum caso, nem indicativo de suspeita de panceta, temos um em Santa Maria, mas as pessoas que têm alguma suspeita devem procurar o seu médico, o posto de saúde. Qual é a orientação que o senhor dá? Que a pessoa diz, olha, eu estou desconfiando, ou precisa de alguma orientação, como é que ela procura? Atualmente, hoje, a mesma coisa para qualquer vírus, né? A pessoa está com resfriado, está com
coriza, está com tosse, enfim, está com algum quadro leve, eu acredito ainda que ela pode ficar em casa, ficar em repouso, né? Se for um quadro com uma febre um pouquinho mais alta, aí sim, procurar um médico. Mas as orientações são as mesmas, né? Uhum. E porque, que nem eu falei, 85% dos casos são casos leves. Esses diagnósticos que nós temos eu estava olhando agora, 85 mil casos documentados, né? São casos que fizeram o exame e deu positivo. Sim, Mas é lógico que existe muito mais casos, porque tem um percentual que não desenvolve febre. Assintomático. É uma coriza, né? Uma dorzinha na garganta leve, alguma coisa, mas não tem, não procura o médico. Uhum. E pode ser o coronavírus. Lá na China falando. Sim, sim, sim. Então, provavelmente isso aqui está subdiagnóstico confirmado, né? Uhum. Então deve ter muito mais casos. Mas os casos que procuram geralmente são aqueles casos que tem febre alta, ou contatou uma pessoa que está confirmada, né? Uhum. E aí entra naquele pânico Uhum. e daí vai procurar, né? É difícil a gente pedir para a pessoa ficar em casa com um caso leve, né? Ainda mais se a doença chegar. Uhum. Eu sei que isso é complicado, gera um pânico, né? Então as pessoas vão procurar, né, o seu médico. Aí tem que ter a equipe da saúde treinada, os profissionais que vão atender para tranquilizar e dar assistência da melhor forma, né? O ouvinte Neri Peixoto está perguntando, gostaria de saber se o dinheiro é um campeão de bactérias, enfim. Ele estava questionando a questão do dinheiro, para bactéria ou vírus? Ele é um transmissor? O papel moeda? Não, assim, eu estava lendo uma reportagem sobre produtos comprados na China por internet, né? Tem muita gente que compra. Vi. Não tem restrição nenhuma, tá? Uhum. Existe a chance, mas a chance é mínima, né? É mínima, Uhum. tá? Agora, eu digo de produtos comprados na China, né? Sim, a gente sim. sabe que o vírus, numa superfície, ele pode durar dias. Né? Então, se alguém tiver contaminado de tossir numa mesa, Ele vai ficar dias ou ali. contaminado, pode estar dias. O dinheiro pode ser isso. A pessoa pode ser, mas é muito difícil, né? Porque como ele pode ficar minutos, ele pode ficar dias, porque o vírus ele depende de uma condição ideal para ele permanecer vivo, né? Então, se tiver muito quente, ele morre. Pois é, nós estamos no verão. Isso para nós seria, entre aspas, digamos, uma vantagem agora? Justamente. Se vocês pegarem o mapa dos países que estão tendo surtos, todos estão no hemisfério norte. Sim, é verdade. Inverno. Né? Bom, Então, mas esse vírus pode chegar no nosso inverno aqui? Pode. Esse é o medo, né? Esse é o grande medo, né? Então, Por isso o Ministério, inclusive, antecipou a vacinação da gripe. da gripe, justamente. Mas a vacina que nós temos da gripe, ela não está atingindo essa cepa. Não. Inclusive a vacina que nós temos para gripe, ela cobre em torno de 90% das cepas Normalmente de que 3, nós né? temos aqui influenza, né? Ela cobre cerca de 90%. Não cobre todos. Né? E todo ano ela tem uma atualização. Por isso todo ano é preciso refazer. É como eu falei antes, o vírus ele sofre mutações, né? Então, e esse vírus é uma cepa diferente, né? O vírus que nós temos aqui é o influenza. Esse é o coronavírus. Não existe vacina para esse vírus. Né? O que o Ministério está fazendo? Ele está antecipando a vacinação para não ter o efeito de confusão, para tentar diminuir o efeito de confusão, né? Para quando chegar. E uma pergunta de leigo. Mas e aí se a pessoa, por exemplo, ela evita de ter uma gripe da influenza, a nossa gripe mais comum, com isso ela fica com melhor condição física para resistir até se vier um coronavírus, ela vai estar melhor fisicamente, digamos assim? É um resultado da vacinação também. Quer dizer, a vacina é recomendável. Sim. Há anos, né? Isso. Aliás, eu não sei de onde é que tiraram, alguém tirou da cabeça que não precisava ser vacina. Nós tivemos um problema com o sarampo, que retornou com intensidade por esse desleixo nosso. Né? A gente tem que fazer a vacina. Aliás, estamos em campanha de vacina. Quem não fez, tem que fazer. O Pancilha tem atingido excelentes números de vacinação e a gente tem elogiado aqui várias vezes aí a presença da nossa comunidade. Claro que principalmente os órgãos de saúde pública que estão atuando, mas também é o público que está receptivo a isso e vai receber a vacina. Doutor Felipe, eu quero primeiro lhe agradecer pela atenção de vir até aqui, parabenizar pela sua disponibilidade. O senhor acabou de sair de um plantão às 7 horas da manhã e está aqui conversando conosco nesse momento. Deixar nosso microfone à disposição, se algo mais gostaria de colocar nessa questão que envolve aí
vírus, bactérias, enfim, essa questão que a gente tratou de saúde pública agora nesse momento, ou outro tema que gostaria de expor com relação a esse aspecto que nós lhe convidamos. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, Miguel, eu acho que só fazer uma consideração final, né? E para mais uma mensagem para... Eu sei que o medo existe, né? As pessoas são ansiosas, é um vírus novo, todo mundo tem medo de contrair alguma doença grave, né? Uhum. É uma coisa que não tem muito, assim, um controle total, né? Então, provavelmente ele vai chegar até o nosso meio, mas dizer que atualmente não tem restrição nenhuma aqui em Tupaciretã. Comparativamente com o H1N1, né? Nós tivemos 2 casos graves de H1N1 aqui em Tupaciretã, né? Uhum. E que evoluíram mal, inclusive, mas foi 1 ou 2, né? Uhum. Então, Tupaciretã, se tiver algum caso de coronavírus, vão ser casos poucos, né? Específicos. A gente tem pela experiência do H1N1, né? Uhum. As pessoas, claro, desconfiando, o vírus chegando para as redondezas aqui, Santa Maria é um centro, Cruz Alta é um pouquinho menor, Ijuí um pouquinho menor, mas são centros, né? Uhum. Então a gente vai estar cercado de pessoas e casos, né? Isso aí é quase impossível, mas não tem motivo assim para sair da vida rotineira, da vida normal, né? Hábitos de vida normais como alimentação, bastante hidratação, né? Uma alimentação balanceada, né? O controle de doenças, né? As pessoas mais graves evitarem aglomerações nesse período, né? Uhum. A questão de lavar as mãos de novo, né? E então tudo isso são medidas que vão ajudar, né? No nosso enfrentamento aí futuro, mas por enquanto não tem motivo aí para muito pânico. O senhor é um caso típico de pessoa que poderia estar muito assustada, né? Porque o senhor convive com muitas pessoas, né? Tem uma vida estressante, desgastante fisicamente. A esposa está em Santa Maria, está atuando lá, quer dizer, vai e volta a Santa Maria seguidamente. Seus filhos são pequenos, o senhor convive num grupo grande. O senhor está assustado? Olha, Miguel, eu posso te dizer que na verdade eu acabo tratando no hospital casos muito mais graves que coronavírus, né? Uhum. Né? Que gripe. Sim. Né? Sim. Então a gente acaba não é que não dando bola, mas a gente acaba encarando com uma certa naturalidade, né? Uhum. Agora, claro que eu também tenho filhos pequenos em casa, né? Tem pessoas mais velhas também que eu tenho contato, né? Uhum. E a gente acaba tendo um medo, né? Não de contrair o vírus, mas talvez pegar de algum paciente e levar para casa, né? Sim. Então, isso que eu estou falando para vocês aí é um cuidado que eu vou ter redobrado, né? Uhum. Já tenho no hospital, né? A gente tem lá um sistema de álcool gel lá em tudo que é canto, né? Para não passar de um paciente para o outro, né? Uhum. E claro que a gente tem um receio, né? Para a questão dos familiares, né? Mas quanto assim algum receio no enfrentamento ou no atendimento dos pacientes, a gente não tem. Até porque a gente tem o importante, Miguel, é a gente conseguir identificar os casos graves, tá? Certo. Né? Que essa questão de geral aí de impedir a disseminação do vírus é uma questão que ajuda, né? Mas o importante é identificar os casos graves e tentar dar um tratamento quanto antes possível, né? Uhum. Isso o Estado está nos fornecendo. O Estado tem uma central de regulação de leitos. Esses casos graves que eventualmente poderão surgir aqui em Tupaciretã, a gente tem um canal aberto, né? Uhum. Com a central de leitos do Estado e provavelmente, prontamente, a gente vai ter o encaminhamento desse paciente mais grave para um hospital maior, né? O senhor já citou que os casos mais leves ou que estejam administráveis, a orientação é que a pessoa fique em casa. Justo. Né? Os mais graves, eles poderiam ficar internados em Tupã ou poderão ser deslocados? Ou isso não está definido? Existem casos que têm sintomas de gravidade, né? Esses, a orientação é para deixar hospitalizado em quartos isolados, né? Uhum. Para acompanhar a evolução, né? Esses casos poderão evoluir para um quadro mais grave ainda, talvez precisando de UTI, né? Ou poderão evoluir para resolução, né? Então, esses casos que têm um potencial de gravidade, pessoas de risco, enfim, esses casos vão ser internados no hospital local. Uhum. Dependendo da evolução, vão ser triados para hospitais maiores, né? Através de um canal que tem na Secretaria de Saúde do Estado, né? Quer dizer, existe um protocolo para isso? Existe para todas as doenças mais graves, né? Agora, é claro que o Estado está reservando uma cota de leitos ou um tratamento um pouquinho
diferenciado, talvez um canal mais fácil de encaminhamento, né, para hospitais maiores, para esse surto agora, né? Perfeito. Mas esse caminho já existe, né? Já existe. Mas então o Estado está preparado, né? Existe mecanismo para isso, né? O Hélio está perguntando aqui se já está definido como surgiu este vírus, né? E aonde, enfim. A informação genérica que a gente tem é que numa província da China, né? Que provavelmente tenha tido origem em algum animal e que em algum momento esse vírus saiu desse animal e chegou até a pessoa, não se sabe de que forma, e ali ele se mudou um pouquinho e ficou transmissível para outros seres humanos, é mais ou menos isso? Teve 2 coronavírus, um em 2002, que matava em torno aí de 15 a 20% de cada pessoa. Isso é violento. Que é um coronavírus, né, diferente, que surgiu dos morcegos, né, chamaram de SARS até. Mas esse, lembra do SARS. Isso, né? mas esse foi uma pequena quantidade de pessoas. Depois teve o MERS, um outro em 2007, outro coronavírus, né, que também pouquíssimas pessoas, mas uma letalidade alta, né. E esse agora, que é uma letalidade média para baixa, mas que infecta mais gente, né. Na época, esses 2 primeiros identificaram nos morcegos. Né? E a gente sabe que na China lá o pessoal come de tudo, né? Para alimentar 1 bilhão e pouco de pessoas. Tudo que é proteína vai. Tudo vem, né? E essa província de Wuhan aí, é o que eu leio, né? Foi numa feira de frutos do mar. Sim. Né? Não sei em que tipo de... Eu não conheço, né? Eu nunca fui para lá, eu não sei como é que fica condicionado aquilo ali no ar livre, né? Mas não deve ter muito controle, né? Mas que teria nascido de lá. O paciente inicial teria ingerido uma carne contaminada ou um produto contaminado, né? E aí ele teria desenvolvido a gripe e passado, né? E aí foi. Só que até tu diagnosticar esse surto aí e as autoridades lá darem importância, né? Aí já vai para 200, 300, 1.000 pessoas para começar a querer fazer alguma coisa, né? Então é bem complicado de controlar, né? Sem dúvida. Dr. Felipe Orso, nosso convidado na manhã de hoje, nos falou amplamente sobre a questão de vírus, especialmente focado na questão do coronavírus e a orientação e as informações que ele nos trouxe, com certeza lhe clarearam bastante. Eu espero no sentido de lhe tranquilizar, de lhe manter atento às informações e estarmos acompanhando e tomamos as atitudes corretas para que seja prevenido a transmissão de qualquer vírus, especialmente desse, né, que tem uma letalidade um pouco acima da média aí. A gripe normal, qual é a letalidade dela, o senhor lembra? A influenza, hein? Menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1%, 0,5%, menos. Esse está em torno de 4 vezes mais. Chega ao redor de 2%. 2%. Ao redor de 2%. Perfeito. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno em nome de Delta Sul. Lembrando que na Delta Sul tem um carnaval de ofertas. Olha, você tem promoção para pagar em até 15 vezes sem nada de entrada. Tem lá um colchão box casal por apenas R$ 79,90 mensais no carnê. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Rede de Farmácia São João, você tem lá na Rio Branco muitas promoções com horário estendido das 7h30 da manhã às 11 da noite, sem fechar ao meio-dia. Ontem o Sandro estava nos dando uma entrevista aqui e disse que aumentou muito o consumo de álcool gel, né? O que é correto, o doutor Felipe comentou aqui conosco, é uma atitude correta, isso é um ato que você pode fazer na sua casa, no seu local de trabalho, é bom ter, né? Mas ele também comentou que havia muita procura, pessoas procurando por máscara, o que não é necessário, nem orientado para ser feito nesse momento, né? Se houver um surto, o doutor Felipe comentou, havendo a necessidade, os profissionais serão os primeiros a utilizar isso nos ambientes de atendimento das pessoas que estarão possivelmente contaminados, mas não é uma prática que nós devemos usar, orientar no dia a dia. Aliás, eu vi uma contraindicação até, aproveitando o doutor Felipe aqui ainda, eu vi um especialista comentando, doutor Felipe, que o uso da máscara comum, essa de papel, ela tem poucas horas de validade e a partir daí ela começa mais a contaminar do que proteger. E a questão da pessoa ficar constantemente ajustando a máscara ao rosto, leva as mãos à face, o que aumenta ainda o contágio. É lógico esse raciocínio? É isso mesmo? Vem ao encontro do que a gente falou, né? Que o maior contato o maior propagação, tu pega numa superfície que tem o vírus, né? E tu toca em outra pessoa, aperta a mão, alguma coisa, né? Essa máscara é uma máscara que está vendida difusamente aí. É uma máscara, ela é descartável, né? Ela tem uma durabilidade de 2, 3 horas. É uma máscara que a gente usa em cirurgia, né? A gente pega e bota fora, né? Porque ela serve para impedir é uma barreira física numa tosse, num espirro, né? De secreção, né?
mas as secreções vão acumulando, e a secreção ultrapassa a barreira da máscara com o tempo, né? Então ela não serve assim para te comprar uma máscara e usar por uma semana. Perfeito. Né? Aí vai piorar a situação. Né? Pois é. Bom, eu vou um rápido intervalo comercial, já retorno também em nome de Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Um rápido intervalo, eu já retorno.